Fala, galera do podcast do Conjunto Extraordinário, mais um podcast para conta, contando as histórias, né, dos nossos empreendedores, moradores, influenciadores aqui do nosso bairro, levando aí essa história de cada um para vocês, né? Vamos falar um pouquinho dos nossos patrocinadores, a galera que nos ajuda a manter esse podcast aqui. Fácil Imóveis, onde você encontra os melhores imóveis para alugar, para vender, para comprar. Fala com a Fácil Imóveis que eu garanto, eles têm a melhor opção para você e mostrar aquele atendimento de excelência. Tamo junto, Fácil Imóveis. Trevo Lavicar, onde você encontra os melhores serviços de estética automotivo aqui para o seu carro. Você quer deixar seu carro novo de novo? Vai lá na Trevo, eles têm um processo lá de higienização, lavagem, tem vários tipos de lavagem, tem lavagem de parte do chassi do carro, levanta lá no elevador, tem parte de higienização também de dentro do seu carro. Então fala com a Trevo que eu garanto que você vai sair lá com o carro novo de novo. Tamo junto, Trevo. Copiador Central, aquela gráfica aqui no bairro, querida por todos nós, que sempre tá ali ajudando a levar a ideia para você, tá pensando em fazer a parte de arte, plotagem, gravação em caneca, em garrafa, tudo que você imaginar em termos de gráfica, aqui no Conjunto Ceará, Copiadora Central, tamo junto, vó. Você já sabe onde é que fica, né? Ali na Avenida Central, com Alanes Marim, frente à Igreja Nossa Senhora da Conceição. Tamo junto, Copiadora Central. Ponte da Tapioca, onde você encontra as melhores merendas aqui do Conjunto Ceará. Tá precisando merendar, fazer aquela merenda gostosa? Lá tem bolo, buruaca, tapioca, misto quente, tudo que você imaginar, suco, cafezinho delicioso, cappuccino. Então, não perde tempo, vai lá, dá uma passadinha no Ponte da Tapioca, que eu garanto, você não vai se arrepender. E hoje estamos com uma convidada aqui muito especial, vai falar um pouquinho aqui sobre contratação, sobre profissionalismo, sobre a parte de RH e com a nossa amiga aqui, moradora aqui no nosso Conjunto Ceará, Aparecida. Muito obrigado, Aparecida, aqui para estar contando um pouquinho aí dessa jornada, né, de esse mercado de trabalho, essa nova geração Z, né, que teve muitas mudanças. E aí eu gostaria de saber que você se apresentasse também, pessoal de casa, né, um pouquinho sobre você. Pronto, eu sou a Aparecida, cofundadora da SM Consultoria, é uma consultoria em gestão de recursos humanos e também gestão comercial. E eu trouxe essa nova roupagem, inclusive aqui do bairro, sou moradora do bairro, saí da maternidade e vim morar aqui no Conjunto Ceará, então realmente eu sou daqui do Conjunto Ceará. E trouxe essa oportunidade para empreendedores e empreendedoras, que é ter uma consultoria, quer ter alguém especializado nessa área para ajudar nesse processo de recrutamento e seleção, adaptação de novos colaboradores, pesquisa de clima e também na área comercial, com treinamento de vendas, liderança, ticket médio, projeção de vendas. Então, a consultoria ela não é só na área de recursos humanos, também comercial. Então, a gente vem também com essa pegada de ajudá-los. Entendi. Porque muitos estão ainda perdidos. Massa. Né? Então, E conta pro pessoal de casa, como foi assim a tua jornada de entrar nesse mercado, né? Pra gente poder puxar um pouco do seu know-how, né? E a gente falar um pouquinho sobre as profissões, sobre candidatos, sobre as empresas que fazem contratações, pra gente falar sobre currículos também, né? Tá. Então, conta um pouquinho aí como foi esse desafio de entrar nesse mercado aí de RH. De RH. Eu vou resumir, tá, né, aqui o máximo possível, porque é uma longa história. Eu trabalhava CLT, eu comecei aos 18 anos no McDonald's, que é essa grande escola, e eu fui pra limpeza. Então, eu comecei a minha trajetória sendo auxiliar de serviços gerais, né? E cheguei na alta gestão e hoje eu empreendo aqui na consultoria. Então, passei por vários cargos. Então, eu conheço bem o mercado, porque eu tenho a vivência, eu tenho a experiência, né? Que é diferente você estar ali só na técnica, né? Só naquela parte teórica. Eu tenho a prática. Legal, né? Então, comecei no McDonald's, aí depois, com 3 meses, fui para a área de ficar mais fazendo sanduíches, na área mais de atendimento. Aí eu fui destaque do mês. Com 3 meses, eu fui destaque do mês no McDonald's. Sim. Daí eu fiquei super orgulhosa. E naquela época, lá em 2002, já tinha o atendimento padrão. Então, a gerente dizia, tinha que dizer, seja bem-vindo ao McDonald's. E eu sempre falava isso, sempre gostei de fazer o trabalho bem feito. Eu acho que tudo isso, Ney, me faz hoje ser uma empreendedora muito responsável e fazer um trabalho bem feito. Legal. E, infelizmente, o que era que acontecia? Muitas colegas diziam, não faz isso, a gente só faz na frente da gerente. Eu não levava assim de babona, porque geralmente o babão não é tão inteligente, não é tão esforçado. Eu sempre fui muito esforçada. E então, elas diziam, não faz, o que eu fazia. Eu sempre fazia o atendimento padrão. E aí elas diziam, por que tu fez? Não era pra tu ter feito o atendimento, só quando a gerente estiver aqui na frente. Sim. E eu dizia, eu esqueci. Eu sempre dizia que eu tinha esquecido. Eu sempre gostei de tratar as pessoas bem.
Eu sou uma pessoa que eu digo até que sou muito generosa. É algo autodidata. Então, sempre gostei de tratar as pessoas bem, né? E com isso, eu trago isso até hoje com os meus clientes. Né? E aí depois saí do McDonald's, não tive oportunidade de crescimento, tipo assim, eu me entreguei muito a uma empresa que não tive oportunidade e fui para o ramo de cosméticos. Lá eu consegui me desenvolver, comecei no caixa, depois fui para as vendas, Sim. meio que as colegas também ficaram porque eu fazia esse padrão de atendimento. Então eu cheguei no centro em 2008 dizendo, seja bem-vindo. E aos clientes, é o quê, meu filho? Você tá precisando de alguma coisa? Porque o atendimento do centro, eu era de shopping, Sim. era diferente, né? E as pessoas não eram tão exigentes. O mercado, o cliente, porque hoje o cliente sabe mais do que você, já vem com todas as informações. E naquela época, Ney, não tinha rede social. O celular era básico. Né? Então, eu vinha com essa pegada e conseguia bater as metas. Aí fui crescendo dentro da empresa, cheguei na parte administrativa. Aí nisso, eu comecei a estudar RH. Comecei a fazer a faculdade de recursos humanos. E logo depois fiz uma especialização. Isso nessa empresa de cosméticos. Sim. Então, já ajudava a minha gerente a fazer recrutamento. Eu já ajudava a fazer ali um treinamento. Já ia me desenvolvendo na própria empresa. Depois, nas vendas, aí eu fui para a área comercial. Fiz gestão comercial, especialização também na área e fui crescendo na empresa. Cheguei na gestão. Aí depois saí, fui para outros ramos, mas sempre nesse cargo de gestão. Sim. Fui para o ramo farmacêutico, lotérico, o ramo de utilidades, indústria. Implementei um comercial em uma padaria. Então, eu passei por várias empresas. Até que eu cheguei no ramo funerário. Olha aí, foi. Cheguei no descanso eterno. Trabalhava em uma empresa perto da minha casa, perto aqui no bairro. Segunda a sexta, o emprego dos sonhos. Porque muitas vezes a pessoa não tem emprego. Pode não ter o emprego dos seus sonhos, mas emprego tem. A gente vai já falar sobre isso. Verdade. Então, segunda a sexta, horário comercial, salário maravilhoso, comissão. Aí nem eu fui demitida. O meu mundo caiu. Falar igual a música da Maísa, né? O meu mundo caiu quando eu fui desligada dessa empresa. Eu disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer na minha vida? Já com 40 anos e com essa bagagem, entregando metas, eu supervisionava um time. Eu tava num paraíso, de repente o mundo caiu na minha cabeça. E quando eu fui demitida dessa empresa, eu vou te contar aqui como foi que eu construí a consultoria. Foi algo até sobrenatural. Eu recebi, quando a minha gerente geral me demitiu, eu entrei em contato com meu namorado, falei pra ele e recebi um áudio, porque ia ter a reunião. E toda reunião fazia os mimos. Sim. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de incentivar o time e tudo. E a pessoa, 7h30 da manhã, me mandou um áudio, que ela nunca tinha me mandado áudio tão cedo, dizendo que os brindes estavam prontos. E eu disse, tá, Dani, deixa que eu acabei de ser demitida, mas não se preocupe que eu vou querer os brindes, né? Eu já encomendei, já tinha pagado 50%. E enviar a mensagem para ela e com aquele luto, né? Com aquela dor, com aquele sentimento que eu não queria mais passar por aquilo. Sim. Muito ruim. Então, vim para casa. Quando eu cheguei em casa, né? Que eu desci do meu carro, foi assim algo... Eu desci e eu disse, Senhor, nunca mais eu vou trabalhar CLT. Falei isso. Eu não quero mais trabalhar para ninguém. Eu quero trabalhar para mim mesma, porque eu não quero mais ter esse sentimento. Não foi por questões, eu amava em todas as empresas. Eu tenho muita gratidão. As minhas conquistas vieram. Já tive algumas conquistas através da SM, mas a maioria foi através do CLT. Sim, sim. E a minha vida foi CLT, praticamente. Eu só estou há 1 ano e 4 meses na consultoria. Então, era aquele sentimento que eu não queria passar mais. Só que, aí, de repente, eu fiquei, nossa, mas por que eu falei isso? Porque eu sou CLT. Quando eu entro, que pego o meu celular, tem um áudio dessa pessoa que fazia meus mimos, dizendo, por isso que eu não trabalho para ninguém. Por isso, Cida, que tu tem que montar a tua empresa. Quando essa pessoa falou isso, eu fiquei, como assim? Eu acabei de falar algo e peguei meu celular e escuto esse áudio. Foi aí que eu entrei no marketing digital, vendi alguns infoprodutos, mas eu estava investindo muito e pouco retorno. E eu gosto de ganhar dinheiro. Sim. Então, eu meio que investi ali. Aí eu peguei e aceitei. Não, eu vou aceitar. Eu tenho maturidade. Eu vou aceitar esse desligamento. Fiz uma viagem dos sonhos. E de repente, né, me deu aquilo. Eu acho que eu vou reformar meu quarto. Que é onde é o meu escritório atualmente. Aí minha mãe,
E reforma a casa também, vamos dar uma reformada na casa. Inclusive, foi uma parte da minha casa que eu fiz o vídeo de 1 ano da consultoria. Tudo foi acontecendo, mas eu ainda não estava entendendo. Hoje eu entendo. De repente, aí o meu namorado se acidentou. Infelizmente aconteceu essa questão, porque eu já estava querendo enviar o currículo para as empresas. E aí ele se recuperou, eu peguei e enviei o currículo para uma empresa. E no ramo de empréstimos, consegui, na região metropolitana, Caucaia, perto da minha casa, aqui também, né, do conjunto. Só, Ney, que com os dias foram passando, eu não consegui me adaptar na empresa. Sim. Um dia o time estava bom, outro dia o time estava ruim, um dia acontecia um problema no ar-condicionado, na luz, e eu também sentia dor de cabeça, eu espirrava, eu estava com processo alérgico, tudo estava acontecendo. Aí eu disse, meu Deus, aí quando foi um dia eu cheguei em casa, e disse, Senhor, coloca na minha mente o que é que eu tenho que fazer. Coloca, Senhor, porque eu não tô aguentando, eu não sei o que é que o Senhor tem preparado para mim, mas eu tenho que fazer alguma coisa. E aí veio, né, nessa época eu treinava à noite, porque eu passava o dia trabalhando, hoje eu treino de manhã. E aí veio na minha mente, assim, abre uma consultoria de RH. Massa. Eu não sei se explicar como foi que eu ouvi essa inspiração, que foi Deus, assim, mas eu ouvi isso na minha mente. Nem passava, no mais profundo dos meus sonhos, montar uma consultoria de RH. E aí decidiu montar... Montei. Aí, o que foi que aconteceu? Desculpa. Eu vi no Conjunto Extraordinário 2 empreendedores que estavam, porque eu fui bem desafiadora, mas eu quero home office, porque minha mãe é idosa, para dar esse apoio a ela. Sim. E quero fechar logo. Eu já quero ter resultado. Fui bem exigente. Aí eu vi que 2 empreendedores daqui estavam precisando. E aí entrei em contato, sem ter nada, sem ter apresentação, sem saber qual é o nome da consultoria, nada, zerada. E trabalhando, eu estava trabalhando numa empresa. Sim, né? Sim. Tudo direitinho, CLT. E então eu entrei em contato com essas 2 empresas. Aí eu estava na academia, um contactou e marcou uma reunião presencial. Isso era numa quinta-feira, marcou a reunião na segunda. Quando eu cheguei em casa, a outra conversou comigo, marcou a reunião na terça. Aí eu disse, Senhor, deu certo. Aí, meu Deus, o que é que eu vou dizer na empresa? Que isso, sexta-feira eu ia trabalhar. Aí conversei com a minha mãe, com o meu namorado, e eles me apoiaram. E minha mãe, vá, minha filha, porque você tem capacidade. Que massa. E aí eu peguei e montei, fiquei montando visão, missão, valores, até fui dormir 3h30 da manhã. Mas eu ainda não tinha o nome. Eu disse, meu Deus, é uma consultoria de RH, mas qual é o nome? Aí veio na minha mente, por que não as siglas do meu nome? Que é Aparecida dos Santos Moreira. SM, Consultoria em Gestão de Recursos Humanos e Gestão Comercial. Massa. Mas a princípio não era de comercial, era só RH. Uhum. E aí, Ney, eu comecei, aí fui pedir minhas contas no outro dia. Eu não falei pra empresa que eu tava montando a consultoria, eu não falei pra ninguém. Só quem sabia era Deus, eu, minha mãe e meu namorado. Ninguém sabia porque a gente fica um pouco com o pé atrás. Será que vai dar certo? Pra depois você não ser apontada. Tu saiu de um certo pra ir pra um duvidoso e tá aí, tu vai quebrar tua cara. Porque muitos empreendedores não passam, às vezes, nem 6 meses. E então... eu fui pedir tudo e marquei e os 2 fecharam. Os 2 fecharam processo seletivo, não só uma vaga. Acho que eu fechei para 4 vagas, para outra 5 vagas. Fechei uma e depois ia fechando. Aí, isso foi em dezembro, né? Que eu inaugurei 6 de dezembro de 2024. Aí comecei a prospectar, porque eu sou vendedora também. Se você montar uma consultoria de RH e você não for buscar cliente, você não cresce. Você não tem resultado, não tem faturamento. E então, eu comecei a prospectar. Aí, quando chegou janeiro... E sou bem motivada, né? Chegou janeiro, chegou fevereiro, nenhum cliente. Aí eu já tava, meu Deus. Meu Deus do céu, cadê os clientes, Senhor? Cadê os clientes? Nisso, eu atrás de cliente. Eu entro no Instagram, fico olhando clientes. Eu entro no Google, a prospecção fria. Sim, o cliente não sabe nem quem era a SM. Uhum. Nós fechamos agora, passamos dos 1.000 seguidores, graças a Deus. Legal. Né? Na época era só eu e meu namorado que seguia, né? Era a consultoria. Eu devia ter feito print, acabei nem fazendo. E aí fui até que eu disse, meu Deus, eu vou ter que voltar pro CLT. Eu, Senhor, por favor, né? Eu não quero mais voltar, mas eu vou ter que voltar, porque eu tinha as minhas contas fixas. Tu acha que essa parte é porque as empresas têm um pouco de preconceito em relação a contratar o serviço de consultoria, que a gente sabe a importância, né? Eu, como empresário, sei a importância da consultoria porque ela vai preparar e trazer um candidato qualificado para aquela função. Vai fazer todo aquele
trabalha aquele processo, né, de buscar esse candidato, de ver se tem as ferramentas adequadas, né, de uma certa forma, o know-how, né, para poder assumir aquela função ali. Então, essa parte da consultoria, né, eu acho que as empresas, será que tem algum preconceito, você acha? Tem. Porque o que acontece, principalmente nas pequenas, né? As médias também, né? As grandes já estão aí com o setor já todo Já tem um setor, preparado, né? já tem um setor específico. Mas eu já fiz processo para uma grande empresa, a Red Hunter, que ela é especialista em recrutamento e seleção para as empresas. A empresa tem um RH estruturado, mas contrata ali para dar essa ajuda no fechamento da vaga. Porque são muitas vagas, né? Muitas vagas. Por que acontece? Por exemplo, eu sou uma pequena empresa e contrato ali uma pessoa, chamo uma pessoa conhecida, uma pessoa da família, chamo minha prima para trabalhar comigo. E quando a empresa vai crescendo, eu fico pedindo indicação. Traz aí, chama aí o teu namorado, teu esposo. Aí vem meu pai trabalhar comigo, vem minha mãe. É o que acontece, essa pessoa ela fica presa à indicação. Ela não faz processo seletivo e ela acha que quem vem de fora vai passar a perna nela. Sim. Então, tem empreendedores que têm esse pensamento. Não, aqui só entra indicação. E eu acredito que fica refém também da própria contratação. Porque, assim, quando uma empresa ela tem um processo de estruturado, de funcionamento ali, que ela pode delegar para outra pessoa também, ela acaba ficando refém daquele funcionário. Né? Porque o funcionário só sabe fazer aquela função e nem outra pessoa sabe. Então ela fica refém. Então quando a empresa tem um processo já estruturado, reformulado todinho, que ele pode ser delegado também para outra pessoa, ela consegue, de uma certa forma, se caso aquele funcionário não tiver a qualificação mais, ele ser substituído, infelizmente, né? Infelizmente. Mas, claro que a gente sabe que o funcionário bom, o funcionário dedicado, o funcionário esforçado, ele vai ter sempre, né? A oportunidade de estar ali ou crescer dentro da empresa. Mas o mercado de hoje mudou muito, né? A gente vai até falar um pouquinho sobre isso. Então, assim, eu acho que esse preconceito, né, de buscar a consultoria é porque muitas das vezes eu acho que não são informados. É difícil também você chegar até o próprio dono, que você geralmente vai falar com os funcionários, né? Porque a gente tem que apresentar essa consultoria para o dono, né? Exatamente. É isso mesmo que funciona. Então, assim, se ele tiver esse pensamento... E outra... Uma pessoa de indicação também pode fazer algo errado dentro da empresa. Você não está resguardado disso. E o que é que traz a consultoria quando eu faço a minha apresentação? Geralmente eu apresento para o proprietário, né, para o empreendedor. A gente faz toda a gente eu mostro na prática para ele como é que funciona. Eu não chego só fazendo uma entrevista, não é uma simples entrevista. A mesma entrevista, né, que eu faço para o operador de caixa não é a mesma que eu faço para o vendedor. Sim. Não é a mesma para a recepcionista. Não é a mesma para auxiliar de produção. Então, nós temos técnicas específicas comportamentais, são perguntas de cunho comportamental e técnico para poder chegar naquele candidato que foi aprovado. Geralmente, a gente aprova 3, 4, 5 candidatos e envia para o cliente. Tem também a questão da parte do... como é que se diz? Dos simulados, alguma coisa assim nesse sentido, que são testes, né, que são feitos com o candidato. Eu lembro muitas vezes quando eu era funcionário, né? Então eu participei de algumas seleções de algumas empresas, tem alguns testes, né? Tem. Para poder fazer. Tem, porque assim, na consultoria, a primeira entrevista ela é online, mas dependendo do cargo tem. Por exemplo, o motorista, ele tem um teste prático. É impossível você contratar um motorista que... Agora sim, são 2 dias no máximo, porque a gente tem que ter aí, né, a assinatura da carteira, ter toda a questão do CLT, mas tem sim. Né? Tem alguns recepcionista, até uma que vai ficar realmente um atendente, que vai ficar ali no online. A gente coloca ali uma redação, né, para que ela faça aquela redação e a gente consiga ter uma pessoa que realmente a gente vai analisar essa redação. E hoje em dia tem a entrevista online, é isso? Tem porque assim, na minha época a gente pagava passagem de ônibus, aí até o local, eu quando eu trabalhei, né, já trabalhei na Insinuante, na Rabelo, né, já trabalhei nessas lojas como vendedor, e aí fazia entrevista, ia lá de ônibus, aí chegava, eu né, também esse processo assim. todinho, né, hoje em dia você consegue fazer online. Online. A primeira fase já teve cliente que a gente fez a segunda fase também online e a terceira presencial, mas geralmente a segunda ela é presencial. Então o candidato já tem toda essa facilidade, né? Até mesmo para ele dizer que não é o que eu busco. Né? Eu tento falar logo para ele como que as é a funções descrição, da empresa, né? Até mesmo antes de fazer a entrevista, para mim ele não perder o tempo dele nem a consultoria. Sim. Mas assim, a empresa, a gente só revela realmente, eles querem saber, eu disse, não, calma, eu só vou revelar no momento da entrevista.
Né? E aí fica a seu critério saber quem é a consultoria, quem é a empresa, se você vai continuar nesse processo Por que seletivo. isso? É porque geralmente eles ficam ansiosos para saber ou porque realmente querem saber da vaga? Porque às vezes alguns querem saber da vaga, mas alguns, desculpa, eles podem ter trabalhado nessa empresa. Aí eles ficam com medo de ser, ou querem A mesma sair, ser a empresa. mesma empresa. Tem muitos candidatos que querem buscar outra oportunidade e tá tudo certo, né? Sim, Eu sim. mesma já estive em empresa que eu saí para ir para outra. Então eles têm medo. Vai que a empresa que eu estou Já tá buscando novo Estou funcionário. buscando um novo funcionário. A pessoa é incerta, porque tem gente que. E tá certo, não vou sair do certo, Uhum. trocar ali pelo duvidoso. Então, eles também querem saber porque estão trabalhando. Né? Ah, entendi. Eles não falam isso, mas Uhum. com a expertise Você a gente consegue saber, consegue né? detectar isso. Engraçado, né? Bacana. E aí, nessa parte, né, de fazer essa contratação, de buscar também clientes, né, com a parte da empresa. Essa dificuldade, né, esse preconceito que a gente falou, que existe. Como é que você está conseguindo lidar com isso? Porque, assim, a gente aqui no Conjunto temos empresas, né? Então, tem muitas e muitas empresas que você pode fazer um trabalho, mas como é que você sente nessa dificuldade? Porque isso é empreender também, né? Então a gente tá falando um pouco sobre empreendedorismo. Bom, eu conto a minha história primeiramente para eles, né? E vou mostrando os feedbacks dos outros clientes. Olha, também é uma empreendedora, então eu envio áudio, eu envio print, eu envio a minha história, porque eu envio a apresentação da consultoria, Ney, e a minha trajetória profissional. Né, que faz com que ele tenha mais segurança, tá? Vou contratar ela, porque ela começou lá aquela história, Sim, né, sim. emocionante, começou lá no Serviços Gerais, hoje chegou na gestão geral, no CLT, e hoje empreende, é uma história linda, maravilhosa. Então, tudo isso faz com que ele tenha mais credibilidade no meu trabalho e os feedbacks. Quando eu não tinha os clientes suficientes que eu tinha feedbacks, era a minha história mesmo. Olha, deixa eu ir pessoalmente, posso te ligar? A gente pode fazer uma chamada de vídeo ou de áudio? Marcava ali reunião. Eu fiz muita reunião presencial. Fui já no Eusébio, Messejana, Calcaia, Maracanã, onde me chamar, eu estou indo. Né? Então a gente vai, leva o notebook, faz essa apresentação e deixa ele mais seguro. Eu fosse um PAP, né? Você tem que fazer o porta a porta aí nas Porta a empresas, né? porta. Já fiz panfletagem também em alguns locais. Então a gente vai mesmo prospectando o cliente, mas a prospecção mesmo é 99% online. Online, né? Que a gente vai Legal, esses bacana. clientes. E aí, essa dificuldade que você acha que tem desse preconceito, né? Além de você já ter a qualificação, de ter todo o preparo, é porque as próprias empresas não estão preparadas para receber uma consultoria, ou não querem, ou realmente ainda estão naquela parte antiga, né? Vamos falar assim, né? Sim, porque, sim. queira ou não, muitas das vezes o feeling do proprietário, ele pensa de uma forma, mas às vezes a função tem que ter uma pessoa específica com aquela especialidade, né? E aí vem aquele indica, né? Vou indicar, né? O funcionário indica outra pessoa. Não, vamos coloca, né? Na empresa. Então, assim, o que a gente mostra para ele? Todo o processo. Porque Ney, é unânime. Todos os empreendedores falam. Processo seletivo. Ai, minha filha, é um filme de terror, assim, porque é muito demorado. Isso. Dá muito trabalho. Eles não têm tempo. E a jornada do colaborador não começa só contratei, assume o cargo. Sim. Tem onboard. Né? Então é isso que a gente tenta explicar ali para eles. Missão, visão, valores. Teve um cliente que eu perguntei, qual a missão da empresa? A minha empresa não tem missão. Isso é a primeira coisa que você tem que fazer. Uma pessoa que fatura, né, muito, muito bem e não sabe nem qual é a missão da empresa dele. Como é que você vai colocar uma pessoa se nem você sabe qual é a missão? E você tem que apresentar isso para o colaborador. Isso. Nem a gente não precisa ter um RH lá todo estruturado. Nossa, chegou na empresa, mostra ali para ele qual é a missão, a visão, as funções. Faz lá no Word. Eu já fiz isso com um cliente, olha, coloca lá no Word as funções, o checklist, e faz com que a tua empresa seja séria para aquele colaborador. Eu fiz uma apresentação em escola profissionalizante, número 1 que ganhou em pessoas que pedem desligamento. Desorganização da empresa. Não foi salário. Então, quanto mais você contratar esse colaborador para sua empresa e fazer com que ele enxergue que tem um processo, que tem pelo menos uma organização, você vai conseguir ter o melhor dentro da sua empresa, que entrega resultados, independente de ser um atendimento, uma produção ou vendas. E assim você vai conseguir ter mais crescimento ainda, abrir mais unidades, mais lojas, enfim. Então, você precisa, o empreendedor,
ele muitas vezes foge ali da área de RH e não pode. Não é porque eu sou do RH, porque eu também sou do comercial, sou das vendas, sou daquela lá que é pressão e Sim, tudo. sim. Mas o meu onboard da consultoria já está pronto. É assim que eu for contratar um estagiário, um assistente de vendas, ela já vai passar por aquele processo. Entendi. Então, é isso que eu levo para eles. Tá, você está fazendo recrutamento e seleção. Quando eu enviar a proposta, já envia a proposta do onboard. Muitos, não, já tem cliente já que aceitou, mas já tem. Não, vamos deixar para depois. Mas faça. Não entregue só a farda e tá aí, eu vou só te ensinar como é que opera o caixa. Isso cada dia mais está caindo por terra. Porque a pessoa vai ver que não tem organização, não tem cobrança, e na hora que ela achar um outro, que às vezes paga R$ 50 a mais, ela vai. É, Né? Então, é isso. infelizmente. A gente mostra para o cliente. E assim, Ney, a consultoria, a gente trabalha assim num horário até. Não é o segunda a sexta, de 8 às 17, né? Eu já fechei proposta domingo, 11 horas da noite. Então, eu dou esse apoio ao empreendedor. Né? A gente escuta, a gente vai lá, ajuda. Às vezes eu nem cobro, vou fazer ali, te ajudar a fazer um checklist para tua operadora de caixa. Não tem nenhum custo. Mas é porque realmente a SM nasceu para ajudar. Fazer esse processo de participar, né? Participar. E assim, eu fui fazer um onboard agora de uma cliente para as vendas, e ela. Quando as meninas me viram, ai, Cida, assim, tem aquele, né, acolhimento, ai, Sim, tem um sim. RH, o RH veio fazer um onboard com a gente. Legal. Então, nossa, isso é muito, muito importante. Então, elas trazem a seriedade, a gente coloca as normas, a autorização do direito de imagem, porque elas fazem muitos vídeos. Isso, Tem muita empresa colocando pessoas aí para fazer vídeos Isso é e não importante falar tem. para isso, é importante falar, essa aqui, Não ó, falar para essa câmera para as empresas, porque, né, o produtor aqui sabe muito bem sobre isso. Exatamente. Então, empreendedores, coloquem aí a autorização do uso de imagem para todos os colaboradores. Já façam no geral, né? Para que não. Isso, exatamente. A gente faz tudo, tem uma autorização por escrito de cada colaborador, com a data e tudo autorizando. E pro pessoal de casa e os empreendedores, o pessoal que tá acompanhando, assistindo a gente, né? É assim, a consultoria ela não é só também para contratação, é para também acompanhar o teu funcionário que tá lá contratado, né? Isso. Fazer a alta performance dele, Isso. fazer questão de uma melhoria de função, né? Às vezes o cara é atendente, Plano de ele carreira. pode ser um supervisor, pode ser um gerente, um supervisor de atendimento, né? Então assim, esse plano de carreira que você pode agregar dentro da sua empresa, a consultoria também faz, né? Então não fique pensando só assim, não, eu vou pegar a consultoria só para fazer a contratação, né? Não, mas eu vou pegar a consultoria também para aproveitar o máximo dela dentro da empresa com os funcionários que eu já tenho contratado. Exatamente. Para ver se há possíveis, né? Pessoas que às vezes ela tá na função, está um pouco desmotivada, mas está ali. Mas se você conseguir preparar esse funcionário para uma nova função, uma evolução de crescimento e essa perspectiva, isso muda, né? Toda uma empresa, né? Até a questão de melhoria dos funcionários. Porque assim, uma coisa que eu aprendi e sei contratar é caro. Tem um E investimento. demitir é mais caro Mais ainda. caro ainda. Entendeu? Porque o empreendedor, ele tem que pagar todos os custos, né? Todos os custos. Porque a do contratação que a desligamento. gente fala no sentido de o pessoal de casa entender, né? Não é porque assim, o salário não. É todo aquele treinamento que o tempo que você teve, né, com aquele funcionário que muitas das vezes não estava qualificado para a função, todo esse preparo é um custo. Né? Então você vai ter que voltar a estaca zero para contratar um novo funcionário, para ir atrás de novo, né? Então assim, tenha essa alta performance, nessa melhoria, nessa busca de uma consultoria é muito importante, né? Não só porque a Aparecida tá aqui, mas eu sei porque na prática eu vivo isso. E eu já fiz muitos cursos também, buscando informações e todos sempre falam. A importância da consultoria, né? Dentro de uma empresa. E trazer isso, né, para os colaboradores também é muito importante, né? E a empresa realmente ela só tem a ganhar com isso. Exatamente. E é bem lembrado isso, toda proposta que eu envio para o cliente, Ney, de recrutamento e seleção, gratuitamente, esse novo colaborador vai receber uma adaptação, um link de adaptação. Ou seja, 30 dias após a gente tem todo esse controle, o cliente recebe qual é a visão desse colaborador. Nem toda consultoria faz isso. Sim, então, ele sim. ganha de presente. Olha. Qual é a visão do colaborador? Gestão, salário, horário, pagamento. Né? E eu peço muita sinceridade desse colaborador. Eu até falo assim, se você não for sincero, a gente não vai conseguir resolver.
Então, ele recebe depois de 30 dias. Então, já é uma ajuda novamente da consultoria, porque muitos não fazem aquela Sim. avaliação no período de experiência 45 dias, 90 dias, pesquisa de clima. A gente sabe que tem muitos que, Uhum. infelizmente, ainda estão em processo de maturidade. Então, a consultoria já ajuda nesse quesito. Então, Entendi. eles recebem esse resultado dessa, eu chamo de avaliação de adaptação. Massa. Vamos falar agora sobre os candidatos. Como é que você Vamos. está sentindo aí, sente esse mercado, né? Em relação a um tempo 10, 15 anos atrás e essa Sim. nova geração, né? Como é que tá essa adaptação, buscar um funcionário que tem ali, né, para um novo primeiro emprego e aquele funcionário que já tem uma experiência. Qual a Sim. diferença aí que você sente aí? Eu vou voltar um pouquinho, fazer assim um breve resumo. A gente tem que falar, ver o mercado, né, Ney? Porque o mercado está aquecido. Estava pesquisando, hoje, nível Brasil, taxa de desemprego 5,2. Mas eu falo que não tem desemprego. Deixa Aparecida, nossa, aqui, né? Como é que você dá essa informação? Porque o mercado está aquecido. A gente tem aí o ramo de alimentação, supermercados com mutirões de vagas. Antigamente, ainda não era do meu tempo. As pessoas iam para uma entrevista, não era entrevista, você já começava a trabalhar, por exemplo, uma Uhum, secretária, a pessoa fazia ali umas perguntinhas, é você que vai ficar, já ia preparada para passar o dia. uhum. E eu vi uma empresa, um mutirão de vagas, onde a pessoa já tinha que ir preparada, já ficava trabalhando. Né? Então a gente vê um mercado muito, muito aquecido. É aquilo que eu até falei aqui. Pode não ter o emprego dos seus sonhos. Pode ser que não seja dos seus sonhos trabalhar nesses ramos. Mas que tem emprego, tem. Então, falando de primeiro emprego, eu recebo muitos, né? Ai, primeiro emprego. No momento eu ainda não contrato jovem aprendiz, né? A gente já contratou estagiários, mas o jovem aprendiz ainda não tive essa contratação. Sim. Mas o que é que eu falo? Que é prioridade, gente. É se qualificar. É quando você não teve ainda essa oportunidade de estar dentro do mercado, você vai se qualificar, fazer cursos. A gente tem várias plataformas gratuitas, né? Que você não paga nada, você vai só se inscrever, espera ali uns 48 horas no máximo e ganha um certificado. Então, quanto mais você tiver cursos, vai fazer o seu diferencial nessa questão de primeiro emprego. Quem já está no mercado de trabalho, quer fazer ali uma transição de carreira, é o mesmo conselho, se qualificar cada vez mais. Porque quando você não está muito qualificado, infelizmente, né, a empresa não vai também te dar muito, falando assim, de retorno financeiro se a sua qualificação não é tão elevada. Então, é o mesmo ponto que eu coloco. Então, tem sim, o mercado de trabalho está aquecido. A gente vê essas áreas que estão, posso até fazer aqui um ranking, né? Alimentação, supermercado. Depois a gente vem para a área de vendas. Gente, vendedor não fica sem trabalho, não fica, só pode não ser o emprego dos sonhos dele. Sim. Mas, assim, muita oportunidade para vendedores. Muita. Seja o PJ, seja ali no CLT, tem muitas oportunidades. Entendi. Né? Aí a gente vem também com a área administrativa, área de marketing. Nossa, área de marketing, praticamente todos os dias a gente vê uma oportunidade. E a área contábil. A área contábil também é uma área que a gente vê muita, muita busca de profissionais. Então, o que é que eu digo para os dois cenários, né? Estude, se qualifique, porque mercado de trabalho tem. Vai aparecer essa oportunidade. Entendi, entendi. Então, no caso, você dá essa consultoria, né, pra pessoa Sim, individual também. e você tem também coletivo, tipo assim, vamos supor que você, tá abrindo vaga, eu acho que você tem uma ideia, né, de Sim. tipo assim, você tá abrindo vagas para 15, 20 pessoas para dar essa consultoria com um preço mais acessível, Uhum. que dá essa consultoria para a pessoa se preparar para o mercado de trabalho, né? Não, assim, nesse formato não, eu faço geralmente individual. Individual. Eu já fiz onboard, né, de forma online para Sim, várias pessoas, sim. né, que aí já a pessoa já estava na empresa, já fiz isso, mas essa parte da consultoria geralmente foi Sempre individual, individual, né? sempre individual. Já fiz entrevista simulada, elaboração curricular não tenho muito contato assim, não preciso ver a pessoa, né, mais Entendi. online. Mas a entrevista a gente faz via Google Meet, transição de carreira, a gente faz também via Google Meet, mas eu nunca fiz geral, sempre Entendi. individual. Bacana, bacana, legal. Vamos agora falar um pouquinho dos nossos patrocinadores, deixar você beber uma Ah, aguinha tá. e na volta a gente vai falar dos nossos batatinha aqui. Se você traria algumas pessoas, né, para poder saborear e provar a nossa deliciosa batatinha ali do Polo, né? Fácil Imóveis, onde você encontra os melhores imóveis aqui do Cunha de todo Fortaleza. Quer comprar, vender, alugar? Fala com a Fácil Imóveis. Tá pensando em administrar? Botar na Fácil Imóveis para administrar? Fala com eles que eu garanto, você não vai se arrepender.
Lá tem melhores opções e atendimento de excelência. Trevo Lavicar, onde você encontra os melhores serviços de estética automotivo para o seu carro. Quer fazer aquela higienização, aquela lavagem completa? Fala com a Trevo que eu garanto. Lá eles só usam um produto da Vonix. Copiador Central, onde você encontra os melhores serviços de gráfica aqui no Conhecerá. Lá eles trabalham com todo tipo de serviço de gráfica. Plotagem, foto 3x4, gravação em caneca, parte em artes. O que você imaginar, a Copiadora Central tem. Então, garanto, você não vai se arrepender. Copiadora Central, tamo junto. E Ponte da Tapioca, onde você encontra as melhores merendas aqui no Conjunto Ceará. Lá tem bolo, tapioca, tem cuscuz, tudo que você imaginar. Lá tem em termos de merenda, cafezinho, cappuccino. Então, se você não conhece, recomendo você dar uma passadinha lá e provar. Meu produtor, vamos agora pro nosso batatinha aqui para ver se a Aparecida traria ou não traria nossos convidados para poder saborear essa batatinha. Aparecida, você levaria, né, para comer lá no nosso polo, deliciosa batatinha, Sim, sim. a Aline da Bendito Pão. Com certeza iríamos comer essa batatinha. Bater aquele papo lá. Aquele papo, é uma pessoa abençoada, né? Sim. Maravilhosa. Sim, com toda certeza. Bacana. E você chamaria o Leandro da Bindi Pizzaria? Também chamaria, comeria com toda certeza. Também um grande empreendedor aqui do bairro, né? Uma pessoa, é uma inspiração. Também tem uma história de empreendedorismo. Sim. E com toda certeza também A história chamaria. dele é bacana. Se você quiser assistir, tá no nosso podcast, viu? Dá uma olhadinha aqui no nosso takezinho, né? Que a gente tem lá do podcast. Então lá tem a história do Leandro da Bindi, viu? E você chamaria o Cortinha e a Andréa da Novitec? Com toda certeza. São duas pessoas abençoadas, assim, maravilhosos, que atendem você super bem. São pessoas que realmente têm ali uma gratidão por eles, sim. Com certeza a gente comeria, sim, essa batatinha. Gente boa demais, casal abençoado ali. Abençoado. Gosto demais deles. Cortinha e André, um abraço. Também tem o podcast deles, contou a história deles tem. aqui. Foi muito bacana, muito bom o papo com eles. E você chamaria a Nira da Utilidades? Sim, com certeza. A Nira também tem uma história, né? Começou realmente em um cargo bem operacional, já ouvi a história dela, então é uma grande empreendedora também que gera trabalho no bairro, né? Oportunidade de emprego, né? O mercado de trabalho também ajuda a aquecer esse mercado. Sim, sim. Então é uma inspiração, é muito abençoada e muitas vezes a gente até bate ali um papo na empresa dela, na loja dela e sim, com toda certeza. Nira a gente comeria maravilhosa, demais. E Nira tá convidada, viu? A vir aqui falar. Já convidei algumas vezes, eu acho que tenta encaixar na agenda dela, mas tá mais que convidada a contar aqui um pouquinho da história dela, viu? Estamos aguardando você, Nira. E você chamaria a Edilma Podóloga? Sim, também, com toda certeza. É uma pessoa que tem uma história, né? Que passou já por vários desafios. A gente também conversa, assim, um momento que eu tenho lá no estúdio dela, na clínica. Então, a gente tem esse momento de conversa. Então, com toda certeza também comeria. E é uma empreendedora também. Né? Também legal. empreende. Edilma, você também tá convidada, viu? Contar um pouquinho aqui da sua história, empreendedora do nosso bairro aí. E chamaria a Thelma Rei do Sofá? Sim, com toda certeza. A Thelma também já bati esse papo de conversar, né, com ela. E também tem uma história aí de muita superação, de muitos desafios. Aquela pessoa que começou mesmo de baixo e hoje tem uma empresa nesse ramo, né? Sofás e colchões. E aí? Então, chamaria também. Quem sabe a Thelma aí vem contar um pouquinho da história dela aqui pra gente aqui, como começou, né? Thelma, tamo junto, também tá mais que convidada a contar aqui sua história no nosso podcast. E Aparecida, a gente tem um quadro também que é o chamado Puxão de Orelha. Que é em forma de feedback, pra quem você dar esse feedback, nesse puxão de orelha. Aqui a gente já teve desde a Cagés, que é campeão, a Enel de reclamações aqui, né? A moradores que jogam lixo, enfim, vários puxões de orelha, né? Então, pra quem você daria esse puxão de orelha aí muito bem dado? Pronto. Gente, em relação, primeiramente, ao ambiente realmente do bairro, né? A gente sabe que tem uma coleta, né, firme segunda, quarta e sexta. Aí a gente vê as pessoas colocando lixo em locais que não são... não é para colocar lixo nesse local. Sim. E tudo isso traz, além de um ambiente feio, porque é feio aquele montante de lixo, doenças, né? Traz
ratos, né? Proliferam esses insetos. Então, isso não é legal. Isso traz cada vez mais, deixa a pessoa ainda mais doente. Isso pode afetar não só aquela pessoa que está colocando, mas outros moradores também. Então, gente, tem aí uma coleta de segunda, quarta e sexta, tipo, às 21 horas começa, pelo menos lá perto da minha casa é às 21 horas. Então a gente tem isso certo no nosso bairro, passa na porta da sua casa. Então coloque, né? Se você está fazendo uma construção, também chame uma coleta específica para levar, né? Aquele entulho. Tem essa responsabilidade, tem essa consciência, né? E um breve puxão nos empreendedores, né? Contratem a consultoria, né? A consultoria é especializada, a consultoria vai te ajudar, a consultoria está aqui sendo um braço direito. Não é fácil contratar, também não é fácil desligar e também não é fácil manter. É verdade. É muito trabalho. Então, deixem de medo, a gente está aqui para se ajudar, né? Então, Deus colocou essa consultoria, então vamos lá aproveitar essa oportunidade aqui no bairro, né? A gente faz esse acompanhamento presencial e online, onde me chamar, a SM vai. E é isso, aí invistam em onde você vai ter, com toda certeza, resultados. Qualificação aí do seu funcionário, com certeza aí, garanto. Você daria o selo, né, do CC ordinário aí para quem? Esse selo é como se fosse uma espécie de honraria, né? Como se fosse um prêmio. Para quem você daria esse selo do CC ordinário? Olha, primeiramente, eu vou dar para algumas pessoas, assim, mas primeiramente para minha mãe. Né? Minha mãe, que é uma das moradoras mais antigas que tem aqui no bairro. Legal. Né? Teve essa história de vir do interior, aí morou em um outro bairro, pegou a casa que eu tava até comentando, né? Não tinha um muro, não tinha calçada, era bem aquela casa mesmo, bem básica, né? Que era no tempo da Coab, né? Que Sim, não sim, tinha nem sim. a caixa, né? Se tinha, acho que já tinha caixa, mas era a Coab quem administrava. Então, minha mãe, com toda certeza. A todos os meus clientes do bairro, né? Eu dou esse selo, pode Com falar. certeza, fica à vontade. Aqui o espaço é seu, quem manda é você. Então, os clientes aqui são grandes empreendedores, né? A Aline, na Padaria Bendito Pão, Costinha, né, na Donvitec, Costinha e Andréia, e o Leandro, da Benji Pixas, né? Também são Olha aí. selo também, Conjunto Será Ordinário para vocês. Para os outros que estão aí, né, com propostas ainda para fechar. E os outros também que estão em processo. Todos os meus clientes, né? Eu especifiquei aqui os do bairro, Sim. que me deram essa oportunidade, mas todos os meus clientes também. Para você. Obrigado, agradeço Para demais, viu? você, né, Obrigado. pela oportunidade, porque se não fosse essa oportunidade de estar aqui, quando que eu iria participar de um podcast? Sim. Inclusive, eu tenho um caderno da gratidão. Depois eu quero vir falar sobre esse relacionamento intrapessoal, tá? Sim, legal. Estou me autoconvidando. Porque eu tenho um exercício da gratidão que eu faço, assim, que eu acordo antes de dormir. E era participar de um podcast. Olha aí, né? que massa, viu? Um exercício. E esse podcast aqui é nosso mesmo, dos moradores. Eu volto a falar, né? Abrindo esse espaço aí que você falou, que esse podcast aqui é nosso, dos moradores. A gente quis fazer uma coisa regional, no sentido de valorizar o bairro, transformar o bairro cada vez mais visível, com visibilidade, entendeu? Para falar dos empreendedores, para falar das pessoas, dos moradores, das raízes, né? Do nosso Conjunto Ceará. Então, esse podcast é isso, é pra gente conhecer um pouco mais, né? Sobre a nossa cultura, sobre as pessoas, os empreendedores. Então, assim, nosso bairro é rico, né? Com informação, com empresas, com tudo aqui. Então, assim, eu amo o Conjunto Ceará, sou apaixonado por esse bairro. Também. Tenho gratidão demais, assim, e é muito importante isso, né? Essa valorização das pessoas aqui no nosso bairro. E esse podcast é pra isso mesmo, pra você aqui contar a sua história. Ótimo. Então é isso, né? São os meus selos. Selos aí do CC Ordinário aí pra muita gente aí. Muita e gente. Parece que nós estamos chegando aqui já no nosso finalzinho, certo? Eu queria saber de você qual mensagem você gostaria de deixar aqui para aquela pessoa que está buscando muitas das vezes o conhecimento, né? Sobre a parte também de empreender, do desafio, porque querendo ou não, você é uma empreendedora, né? Apesar de você trabalhar com a parte de consultoria, com a parte de serviço, mas é uma empreendedora também. Então, qual mensagem você mandaria, né, pro pessoal de casa aí, que muitas das vezes quer preparar esse currículo, que quer melhorar a parte da sua alta performance profissional e para o pessoal de casa aí, né, falar? Pronto. Gente, eu falo assim, né, que, na minha opinião, é claro, não existe filhos escolhidos, existe alinhamento. Quando você tem alinhamento, quando você solicita, né, pede orientação a Deus, você vai ter a resposta, você vai ter o retorno. Então, se alinhe,
Entre no seu quarto, coloque ali realmente o que é que você deseja, seja na área profissional, seja na área de empreendedorismo, seja algo pessoal que você está querendo resolver, um sonho material, uma conquista que você tanto busca. Então, tenha esse alinhamento. Inclusive, eu vou deixar aqui um livro que eu super indico, tá, Ney? Depois da Bíblia, O Poder do Subconsciente. Leiam esse livro. Esse livro foi um divisor de águas na minha vida. Ele traz, inclusive, pontos vivenciais, né? O autor traz isso no livro. Então, se conecte. Se você tiver alinhamento, você vai ter a resposta, você vai conseguir tudo que você quer na sua vida. Estude, se qualifique, leia esse livro, é a indicação que eu dou. E busque também, seja proativo, não fique só aguardando vai, tipo, cair do céu, né? Então você vai ter que realmente buscar. Se você se alinhar, se você se qualificar e você tomar atitude, você vai conseguir. Então, fé em Deus sempre, você consegue. Massa, olha aí. E agora, nós abrimos também esse espaço para aquele famoso jabá, né? Fala pro pessoal de casa aí o seu Instagram, o telefone, para quem quer contratar, né? Tanto a consultoria profissional para a empresa, como a consultoria pessoal, né? Então, esse espaço também é seu, minha amiga. Ótimo. Então, a SM, consultoria, gestão de pessoas e gestão comercial, nós prestamos todo esse serviço na área de recursos humanos. Tudo empreendedor que você imaginar na área de RH, implementação, recrutamento, pesquisa de clima, adaptação de novos talentos, entrevista de desligamento, que é importante também ter esse momento, a gente realiza. E na área comercial, acompanhamento comercial, treinamento de vendas, treinamento de atendimento, treinamento de liderança, criação de indicadores, ticket médio, projeção. Tudo isso a gente faz aqui na consultoria e também serviço para pessoa física, que é elaboração curricular, entrevista simulada, orientação profissional e transição de carreira. Então, a SM, né, o nosso Instagram é SM, consultoria em RH e comercial. E o nosso WhatsApp, também telefone 859-8798-9946. E também temos o nosso fixo, 3235-6203. A SM. E é isso aí, galera. Então, você de casa aí que tá querendo contratar a parte profissional para fazer aquela contratação do profissional realmente qualificado, né, para funções da sua empresa, contrate a Aparecida. Ou então quer dar aquele upgrade, né, na equipe, dar aquela motivada, fazer a parte de dinâmicas, né, para poder dar aquela energia, né, aquela energizada na empresa, contrate ela também. E você também, que é o profissional que quer se qualificar, se preparar para uma futura entrevista, uma futura emprego, né, que possa estar surgindo melhor. Então, contrate também a Aparecida. Deixou aí o Instagram para vocês. E Aparecida, minha amiga, muito obrigada. Conte com a gente aqui do Conjunto Extraordinário, com o nosso podcast, sempre que precisar. E é isso aí, galera de casa. Muito obrigado pela sua audiência. Espero que tenha gostado. A gente vai estar aqui sempre levando, né, e falando um pouco mais sobre os moradores, influenciadores, sobre os empreendedores aqui do nosso bairro e valorizando cada vez mais o nosso Conjunto Ceará. Muito obrigado, até a próxima. Valeu!